Sou eu, muito boa noite a todos. Hoje, 7 de outubro de 2018, hoje é um dia especial para mim, aniversário da minha querida mãe, e um dia especial também para todos os brasileiros. Hoje é o dia de decidirmos, na verdade já decidimos algumas posições, alguns cargos públicos. Alguns governadores já foram eleitos, alguns deputados, e acredito que ainda está aí encaminhando o resultado final para presidente. Mas vamos começar o nosso Bibliando de hoje, a 7 de outubro de 2018, exatamente às 20 horas e 10 minutos, hoje excepcionalmente às 20 horas e 10 minutos, devido ao trabalho, que hoje de plantão, tivemos que passar o dia inteiro trabalhando. Então não deu tempo de apresentar o programa semanal no horário comum, mas não podemos deixar passar em branco. Então fica aí para você o convite para estar se ligando para conosco no Bibliando, porque é um programa dominical e
todos os domingos estamos nos encontrando aqui. Amém? Então vamos para a declamação do nosso diácono irmão Roberto. Vamos ver? Escute. E lhe é dado em vida, e será aberto no dia do julgamento. E condenará a todos quantos menosprezam o seu sagrado conteúdo. Amém. É isso aí, você ouviu a declamação do nosso diácono irmão Roberto. E prossigamos com o nosso programa dominical. Comigo, o Emilton Neves. Vamos para nossa curiosidade bíblica e soltando a vinheta aqui com vocês. E a nossa curiosidade bíblica de hoje traz a seguinte questão: qual livro é considerado uma mini-bíblia? Eu já citei isso aqui, eu acho que no décimo programa, mais ou menos, e eu citei isso aqui, e que traria com a questão, como uma questão de curiosidade bíblica, e que explicaria um pouco melhor por que é considerado uma mini-bíblia. Então, a nossa questão de hoje: qual livro é considerado uma mini-bíblia? Vamos para a resposta. Livro de Isaías. Mas por quê? Por que o livro de Isaías é considerado uma mini-bíblia? Veja bem, vamos lá, os detalhes. A Bíblia ela possui 66 livros, correto? O livro de Isaías ele tem 66 capítulos. Aí já é a primeira semelhança. Agora vamos para a segunda. O Antigo Testamento ele possui 39 livros que falam da lei e são dirigidos basicamente aos judeus. Livro de Isaías. Os primeiros 39 capítulos de Isaías falam exclusivamente da lei, de juízo e castigo divino e é essencialmente dirigido aos judeus. Essa é a segunda semelhança. O Novo Testamento é composto de 27 livros. Ele fala da graça, salvação e da volta de Jesus sendo dirigido não mais só aos judeus, mas também aos gentios. O livro de Isaías, os últimos 27 capítulos, falam da graça, da salvação e da volta do Messias, e também atinge aos gentios. Então, são essas semelhanças do livro de Isaías com a Bíblia e que muitos consideram o livro de Isaías como uma Bíblia dentro da Bíblia, devido a essas semelhanças aí. Então, você já está sabendo agora qual é o livro que é considerado uma mini Bíblia, ou uma Bíblia dentro da Bíblia.
livro de Isaías. Agora vamos soltando a vinhetinha aqui do nosso momento de reflexão. São exatamente 20 horas e 17 minutos e vamos para o nosso momento de reflexão. Um momento muito gostoso e que nos últimos domingos tem sido em especial sobre o livro de Jonas. Domingo passado falamos do capítulo 2, domingo retrasado, capítulo 1. E agora, na sequência, vamos falar um pouco sobre o capítulo 3 do livro de Jonas. No capítulo 1, vamos só frisar um pouquinho. No capítulo 1, vimos que Jonas recebe a missão, né? E ele tenta fugir. Vimos também que a palavra de Deus chegou a Jonas. A Bíblia ela não especifica, mas ela fala que veio a palavra de Deus a Jonas. E no capítulo 2, no capítulo 2, vimos que Jonas orou. Jonas clamou no momento em que Jonas se sentia no inferno, né? Quando ele estava ali dentro do grande peixe, né? Que nós acreditamos ser uma baleia. Há quem diga que não é possível, mas se a Bíblia está falando, é um grande peixe, nós deduzimos que era uma baleia. E nós vimos que os detalhes que ficou marcado, Jonas orou e Jonas clamou a Deus e Deus ouviu. Ele teve a certeza de que Deus ouviu o clamor dele. Onde ficou a lição para nós, em qualquer que seja o momento, qualquer que seja a dificuldade, orarmos a Deus. Agora vamos para o capítulo 3. São apenas 10 versículos. Vamos estar fazendo a leitura desses versículos e entraremos em uma meditação. Olha só o título. Jonas prega em Nínive o arrependimento dos ninivitas. Versículo 1. E veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo... Lembra-se que no capítulo 1 veio a palavra do Senhor a Jonas. E no capítulo 3 agora é a segunda vez. E veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive, e prega contra ela a pregação que eu te disse. Levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Era, pois, Nínive uma grande cidade de 3 dias de caminho. E começou Jonas a entrar pela cidade de caminho de um dia e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Jonas pregava, alertando a população de Nínive. E os homens de Nínive creram em Deus. Marque bem esse versículo. Versículo 5. E os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de pano de saco, desde o maior até ao menor. Versículo 6. Porque esta palavra chegou ao rei de Nínive, preste muito bem atenção nesse versículo também. Porque esta palavra chegou ao rei de Nínive, e levantou-se do seu trono e tirou de si as suas vestes, e cobriu-se de pano de saco, e assentou-se sobre a cinza, e fez uma proclamação que se divulgou em Nínive por mandado do rei e dos seus grandes, dizendo: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem lhes dê pasto, nem bebam água.
Mas os homens e os animais estarão cobertos de panos de saco e clamarão, preste atenção nesse versículo, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte não pereçamos. E Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria, e não o fez. Capítulo 3 de Jonas. Pela segunda vez a palavra de Deus vai a Jonas e fala, olha, vai lá e prega o arrependimento para Nínive. Dessa vez Jonas obedece. Já tinha passado como ele mesmo falou, que comparou a um inferno, né? Ele foi jogado ao mar, engolido por um grande peixe. E dessa vez não, dessa vez ele é melhor obedecer, né? Obedeceu e foi lá e pregou. E o detalhe que eu acho muito interessante nessa passagem aqui, nesse capítulo 3, é que Jonas vai lá e prega, e veja bem, o rei, as palavras de Jonas não pregou diretamente para o rei, pregou para a população. Tem até uma enquetezinha aqui do lado, perguntando quantos habitantes haviam em Nínive. Para você ter uma ideia, Jonas sozinho pregou para tantos habitantes. E essa palavra de Deus, através de Jonas, chega aos ouvidos do rei. E o rei, sabiamente, conclama que todos os ninivitas jejuem. No versículo 6, está dizendo, porque esta palavra, as palavras que Jonas pregou, chegou ao rei de Nínive, e levantou-se do seu trono e tirou de si as suas vestes, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre a cinza. Né? E fez uma proclamação, versículo 7, e fez uma proclamação que se divulgou em Nínive, por mandado do rei e dos seus grandes, dizendo, nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem lhes dê pasto, nem bebam água. Aí o rei percebe que, não, esse homem é um homem de Deus. O que ele está falando, vamos obedecer. O rei temeu, o rei demonstrou, apesar de ser rei, ele poderia muito bem ordenar que os seus súditos fossem até Jonas, pegasse Jonas, batesse, prendesse, matasse. Ele tinha essa autoridade de fazer isso. Mas ele é um rei inteligente, temente, demonstrou temor e obedeceu aquelas palavras de Jonas, que Jonas pregou o arrependimento. O título do capítulo 3 é o arrependimento. Jonas prega em Nínive o arrependimento dos ninivitas. E o povo, os ninivitas, obedecem ao mandato, à ordem do seu rei para jejuarem e se converterem dos seus maus caminhos. Veja bem, no capítulo 1, aliás, no capítulo 2, nós vimos que Jonas, ele acaba, digamos assim, que sem querer, convertendo os marinheiros. Só pelo fato dele assumir que ele servia ao Deus dos céus, o Criador dos céus e da terra. Porque no momento da tempestade, a Bíblia fala que cada um clamava ao seu Deus. E depois que Jonas fala que ele serve ao Deus, Criador dos céus e da terra, e que aquela tempestade é por conta dele, que ele está fugindo,
e que a única forma seria os marinheiros ali jogarem Jonas ao mar, aqueles começam a temer, aqueles marinheiros que outrora clamavam cada um ao seu Deus, não era o Deus do céu, o meu Deus e o seu Deus. E a partir daquele momento, eles passam a clamar a Deus, o verdadeiro Deus, o Deus dos deuses. E aí nós percebemos já uma conversão sem querer. Jonas não saiu no intuito de ir lá converter aqueles marinheiros. Na verdade, Jonas estava fugindo. Mas indiretamente ele acabou convertendo aqueles marinheiros ao Deus do céu. Mas aqui, Jonas sai na intenção de pregar o arrependimento. Jonas está obedecendo o mandado, a ordem de Deus. E ele vai para pregar esse arrependimento. E ele prega. E ao pregar essas palavras, as pregações de Jonas sobre o arrependimento, acaba chegando ao rei, que determina o jejum e tal, como já falamos há pouco. E essas pessoas se convertem. Aproximadamente mais de 120 mil habitantes havia em Nínive. E Jonas sozinho pregou para mais de 120 mil habitantes. E essas pessoas se converteram dos seus maus caminhos. E a lição que eu tiro dessa passagem é, primeiro, obedecermos sem questionarmos a ordem de Deus. Segundo, quando estamos como ouvintes da palavra de Deus, é preciso atentarmos, não apenas ouvirmos. Porque o rei, ele poderia simplesmente ouvir e ignorar. Mas ele ouviu e atentou ao que foi pregado por Jonas. E através disso aí, da atenção que ele deu ao que foi pregado, ele pôde, com uma atitude, salvar a sua população. Porque Deus iria destruir Nínive. Olha só como ele fala. Versículo 9. O rei. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Quem sabe, né? Ou seja, a lição que fica para nós é que nós temos que atentarmos à palavra de Deus. Às vezes a palavra vem de alguém que nós não damos crédito. Não é verdade? Às vezes a palavra vem de alguém que nós olhamos assim e julgamos pela aparência. Ah, isso aí. Agora, se fosse um pastor renomado, um cantor renomado, chegasse até você e falasse, você iria acreditar. Né? Temos esse mal. Mas é preciso atentarmos. Porque também nem tudo que falam está vindo de Deus. Nem todo mundo que coloca a mão na sua cabeça é Deus falando. Ali, às vezes, é um momento, uma emoção. E é preciso atentarmos com a palavra de Deus. Colocá-las em prática. Nos arrependermos verdadeiramente. Escute bem o que falar aqui nos comentários. Sobre o versículo 5. Ó. Os ninivitas aceitaram a mensagem de Jonas, crendo já estarem condenados, a menos que se arrependessem. Como expressão de seu genuíno arrependimento, humildade, jejuaram e vestiram-se de panos de saco. Jesus declarou que Nínive, olha só, o que conquistou Nínive com essa atitude. Jesus fala em Mateus capítulo 12, versículo 41. Jesus declarou que Nínive se levantará no dia do juízo
para condenar Israel por causa da sua incredulidade e dureza de coração. Olha a moral que Nínive ganhou. Nínive se levantará para julgar Israel. Você sabe que Israel é a bússola dos acontecimentos bíblicos. Ia entrar já no capítulo 4, mas deixa o capítulo 4 para o próximo, para finalizar. Então, a lição que fica desse versículo do capítulo 3 de Jonas. Primeiro, obedecer à voz do Senhor. Segundo, na colocação de Nínive, atentarmos à palavra de Deus e obedecer. Amém? Momento de reflexão hoje, capítulo 3 do livro de Jonas. Vamos dar continuidade agora com o nosso pregador da semana. Solta a vinheta. E o nosso pregador da semana hoje, vem com ele, o irmão Diego Guerra. DDD 64 993 27 33 99. Esse é o telefone que você pode estar entrando em contato com o nosso irmão Diego Guerra, convidando ele aí para estar ministrando na sua igreja, no seu congresso, no seu evento, na sua cruzada. Organiza uma cruzada aí, está precisando de um pregador, irmão Diego Guerra, DDD 64 993 27 33 99. Esse telefone também é o WhatsApp. Você pode estar entrando em contato com ele, marca um horário, marca uma data aí, ele vai estar abençoando a sua igreja, o seu evento também. Você aproveita também e abençoa o ministério do irmão Diego Guerra. Hein? Agora o nosso cantor da semana, de volta aí, cantor da semana, com a dupla Anderson e Edilson. Dois irmãos abençoados ali. Umas músicas muito boas. Você pode estar entrando em contato com a dupla pelo DDD 64 99214 4042. Repetindo, DDD 64 99214 4042. Esse é o telefone e o WhatsApp da dupla Anderson e Edilson. Entre em contato com eles. Agora vamos para nosso cronograma de leitura de outubro. Mais uma vez, esqueci aqui de trocar o setembro para outubro, né? Vamos ver se tem a vinhetinha aqui. Pois muito bem. Amanhã, segunda-feira, dia 8 de outubro, você estará fazendo a leitura do livro de Isaías, capítulo 27 e capítulo 28, Hebreus, capítulo 11, do versículo 1 ao versículo 16. Na terça-feira, dia 9, Isaías, capítulo 29 e 30, e Hebreus, capítulo 11, do versículo 17 ao versículo 40. Na quarta-feira, dia 10, Isaías, capítulo 31 ao 32, Hebreus, capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 13. Na quinta-feira, dia 11, Isaías 33 e 34, e Hebreus, capítulo 12, do versículo 14 ao versículo 29. Na sexta-feira, dia 12, Isaías 35 ao 37,
e Hebreus, finalizando aí Hebreus capítulo 13. No sábado, dia 13 de outubro, Isaías 38 e 39, capítulo 38 e capítulo 39, e Tito, do capítulo 1 ao capítulo 2. E no domingo, nosso próximo encontro, dia 14 de outubro, Isaías, capítulo 40 e 41, e Tito, capítulo 3. Então, esse foi o nosso cronograma de leitura desta semana. Lembrando mais uma vez que durante todos os dias estaremos compartilhando na minha página pessoal do Facebook, no meu story, no meu Instagram e também no WhatsApp, no meu status do WhatsApp, estarei compartilhando diariamente o cronograma de leitura. Então, você que nos segue, se você não tem um cronograma na sua Bíblia, acompanhe-nos, siga-nos aí no Instagram, no Facebook, curta a página do Bibliando e acompanhe o nosso cronograma de leitura para você estar fazendo a sua leitura diária. Lembrando também que nossos pregadores, fala assim, indicados, né? E cantores, o álbum está lá na página do Bibliando. Dia sim, dia não, talvez esteja compartilhando aí também o álbum para você estar indo lá, pegando, lá tem os contatos de cada um. E você está convidando eles para estar participando do seu evento, do culto semanal, dominical, congressos, cruzadas. Convida ele lá e deixa Deus usá-los. Amém? Então, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos e até o próximo domingo, se Deus quiser.